Oi, pessoal. Eu sou a Karina Najib e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre a oficina que eu ministrei no último dia 21 agora de julho, que se chamava Gravitações e Intenções de Movimento. Bem, eu não poderia começar a falar da oficina sem explicar um pouco o caminho da minha vida, das minhas escolhas artísticas que me levaram até esse plano de aula que vocês puderam ver no dia 21. Quando eu me formei, em 2008, na Unicamp, eu tive o prazer de trabalhar com uma professora, que hoje é professora da ECA, da USP, a Alice K, e ela me apresentou um mundo novo dentro da dança, que é o mundo do butô, né? Eu fiz 2 espetáculos com ela durante 10 anos pesquisando. A gente pesquisou uma bailarina de butô chamada Anzu Furukawa. E desde que eu fui levada a conhecer esse mundo do butô, eu fui entendendo que existiam maneiras de inverter regras dentro das regras que a gente conhece de corpo, ou mesmo trabalhar fora de uma normalidade, né, do que é considerado normal, dentro do que a dança contemporânea, os cânones que a gente acompanha, principalmente os europeus, traziam. Então, é uma quebra de paradigmas, né? Esse trabalho com a filosofia do Butô. E sempre me encantou muito, porque inverte realmente a lógica e coloca o seu corpo num estado de risco, num estado alterado de consciência, num estado de sonho, que é realmente muito forte para quem está criando e para quem está em cena. Então, a primeira palavra do workshop, que é gravitações, ela veio por causa desse encontro com o Butô. E aí vem de uma experiência com outra bailarina chamada Minako Seki. Essa bailarina chamada Minako Seki, que morava em Berlim, morou muito tempo na Alemanha, e acredito que agora esteja de volta no Japão. Eu pude encontrar com ela 2 vezes, uma foi ano passado em Berlim, e Minako trouxe essa provocação de que a gravidade, na verdade, poderia ser uma força que nos mantém pendurados de ponta cabeça na Terra. E essa informação, por si só, já me deu um start de pensamentos, já comecei a ter pensamentos outros, né? Você quebra um grande paradigma que é a gravidade. Então, a partir disso, de que maneira o meu corpo que está se relacionando com o peso, que é concreto, mas de outra forma, né? Como ele se comporta dentro da dança, onde tudo é possível, né? Onde as imagens que a gente cria são imagens reais para quem está vivendo essas imagens e para quem está assistindo uma performance, um espetáculo. E aí, a partir disso, eu desenvolvi alguns exercícios, né, que são a primeira parte desse workshop, para que a gente conseguisse ter essa sensação de estar pendurados na Terra, a partir de alguns trabalhos que relacionam diretamente o peso da gravidade com o nosso peso, gravidade individual, que é a região da bacia, da pelve, né? Então é como se a gente invertesse essa sensação de que a bacia recebe o peso, mas colocasse também dentro da gente a sensação de que a bacia mantém todos os órgãos e todo o nosso sistema, principalmente os órgãos que estão aqui relacionados nesse baixo ventre e relacionados também com os membros superiores, com a cabeça, cérebro, tudo isso pendurado, relacionado com a bacia. E aí vocês puderam experimentar um pouco dessa sensação de espaços internos que essa maneira de pensar, né, não é só um exercício, é uma maneira de pensar. A gente pode encarar sempre como uma filosofia de que maneira que isso carrega o movimento, de que maneira que isso nos faz criar num mundo onde a gente responde às regras que já existem, que a gente conhece, né? E uma dessas regras, que é uma lei, a lei da gravidade, mas de uma maneira complexa, de uma maneira diferente.
E eu gosto muito de pensar que a gente pode fazer isso de outras formas, com outras leis, com outros normais, né? Esse é um momento que a gente fala tanto dos normais, do aquilo que é normal, do novo normal, e às vezes cabe a gente também se perguntar qual é esse normal dentro do nosso corpo e quais as regras que a gente quer subverter para poder criar um desequilíbrio que nos faça dançar de maneiras diferentes, né? Muito bem. Então, nossa primeira parte do workshop foi toda orientada nesse sentido do aquecimento desse corpo para que a gente fosse chegando nessa camada da gravidade relacionada à bacia e relacionada também ao espaço. Antes da gente fazer tudo isso, que é importante colocar, né, que foi uma questão até que algumas pessoas trouxeram durante o workshop, o quanto foi importante a gente abrir o espaço onde esse trabalho ia acontecer, de maneira a criar realmente um cenário para a gente começar a entender que, mesmo estando em casa, mesmo fazendo um workshop online, o que é um desafio para quem está ministrando e acredito que para quem também esteja recebendo a aula, como a gente organiza o nosso espaço externo de maneira que ele seja composto para entrar nesse ritual, né? Como a gente está entendendo a gravidade de outra maneira, qual é o espaço que vai receber esse ser que está dançando, que está desempenhando esse papel dentro dessa qualidade nova. Então, importante os minutinhos antes da aula, mas já fazendo parte também do workshop, que a gente organize o espaço, que a gente organize o que a gente quer que esteja em cena, né? Porque a partir do momento que nós ligamos essa câmera, por menor que seja o nosso quadrado aqui, a nossa tela, a gente está em cena, uns com os outros, né? Dividindo, mais do que dividindo o espaço, em alguns momentos a gente está oferecendo o nosso espaço para o outro que está recebendo. Então, qual é esse espaço, né? Ele está preparado para mim? Eu escolhi? Tudo que está aqui atrás vai estar no workshop, vai estar dançando comigo. Esse momento de preparação para que a gente comece a criar a intenção de estar num outro espaço, espaço interno e espaço interno, ela é fundamental também para que se crie um respeito pelo espaço do corpo, né? O espaço interno com o espaço externo, onde a dança acontece. Isso aconteceria se a gente estivesse numa sala, ela teria sido preparada para receber todo mundo, né? A gente provavelmente limparia o chão, faria um processo de organização, né? A gente chegaria nesse chão, se alongaria, de costume isso acontece. Então, como é esse chão que você vai pisar? É frio, é quente? Você de olho fechado sabe se você vai bater em algum lugar? Tudo isso é importante, não existe. Agora, passando para a ideia do palco, né? Não existe a gente chegar num espaço sem que a gente contemple esse espaço, palco, sem saber onde estão os buracos. Existe esse reconhecimento. Então, qual é o reconhecimento do fora e depois, sim, qual é o reconhecimento deste corpo, eu, corpo que estou me mexendo, para que depois a gente tenha as provocações que vão fazer com que a gente dance, né? Nessas todas as camadas estão sendo assunto da aula. Bom, comecei já a puxar a questão das intenções. A segunda parte do workshop, né? Não que elas não estejam o tempo todo ligadas e que as pessoas não estejam o tempo inteiro se sentindo passar por várias camadas desses entendimentos, mas a gente vai dar ênfase nas intenções, né? A palavra intenção, ela tem me perseguido muito desde que eu comecei a assistir bastante teatro físico e dança-teatro. A gente pode falar um pouco, né, da Pina Bausch, que é uma grande referência, mas outra referência que tem sido muito grande para os meus estudos e para as minhas pesquisas é o grupo de teatro físico, o DV8, da Inglaterra.
E ano passado eu pude fazer uma experiência, né, um curso com Hennes Landolf, que é bailarino do GV8, né, foi bailarino do GV8, continua ligado à companhia. E no workshop dele era muito forte essa situação da intenção o tempo todo presente, e presente como presença do próprio bailarino, mas como voz, palavra, junto com o corpo e com o espaço, né? Numa potência enorme de intenção 100% ligada à ação que você está realizando. Porque muitas vezes na dança ou no teatro a gente trabalha com subtexto, no teatro muitas vezes a gente trabalha na dança com movimentos que às vezes não estão ligados ao sentimento que a gente está nutrindo dentro da própria dança. E então como a gente faz, e aí eu passo agora pro espaço extra mesmo, né? Como a gente faz com que na vida também a intenção esteja completamente relacionada à ação, né? Eu estou aqui presente, falando neste momento, a minha intenção com as minhas mãos, com a minha boca, com o meu olhar, ela tem que ser uma só. Estou aqui, virada aqui, capturando vocês pela câmera. Tudo isso é uma intenção. A gente não está dissipando pequenas intenções no espaço, principalmente pro performer. Isso é muito importante, porque se você resolve dissipar as intenções pelo espaço, isso também tem que ser proposital, né? Isso dentro da visão que eu estou passando do que foi o workshop. Então, como a gente trabalha com a palavra pensamento, palavra gesto, unificada numa intenção. Então, aí a gente começou a trabalhar dentro da gravidade, né, dessas ondas gravitacionais que a gente falou durante a primeira parte do workshop. Nós começamos a trabalhar com a nossa voz como vibração, essa voz que sabe por onde caminhar no corpo, que sabe por onde ela vai passar para que a vibração chegue em determinados lugares deste corpo, que possa escolher por onde sai a sua voz, onde está a intenção desse movimento, e claramente tem como chegar a acessar esse espaço físico, né? A voz é um espaço físico tanto quanto o movimento. E aí a nossa brincadeira foi trabalhar o gesto e algumas palavras e jogar um pouco com o nosso espaço câmera, com o nosso espaço casa e às vezes com o espaço o outro, né? O espaço do outro que está ali em relação a mim. A nossa intenção sendo clara, a força existindo, sendo levada em uma direção que unifique mesmo o pensamento do criador, do performer, com a força necessária física, com a qualidade necessária de movimento, com a qualidade necessária da voz para a palavra sair. Então essa foi a pesquisa que eu dividi com o pessoal e foi um encontro muito incrível, foi um encontro muito potente para mim, né, que pude às vezes assistir como as pessoas estavam se movendo, e eu fiquei muito feliz mesmo de experimentar como poderia ser esse processo virtual, né, sem aquele calorzinho e a vibração, que como a gente está falando de vibração e de gravidade, sem a gente estar sendo trazido para as órbitas uns dos outros, né? Mas ao mesmo tempo aquecendo muito o nosso espaço pessoal e fazendo com que esse espaço pessoal também seja um espaço de provocação, de consciência e de provocação do outro que está em outro espaço. É isso, o workshop foi por esse caminho. Muito obrigada!